Nós vamos levantar os dízimos e as ofertas após a reflexão da palavra de Deus. Vou pedir os músicos também para não ir lá para trás, não, tá? Vocês são adoradores, vocês têm que estar aqui na frente. A não ser que tenham que beber água e ir no banheiro, vocês vão e voltem. Amados, no próximo domingo, nós vamos fazer uma mudança no culto da noite, porque seria a celebração da ceia, mas nós vamos adiar a celebração da ceia para o primeiro domingo à noite. Então, comunica aí nos grupos que vocês têm, a ceia do quarto domingo à noite, lá no esporte, não será no quarto domingo à noite, será no primeiro domingo à noite. Amém ou não? Amém. O pastor Barreto já falou aqui, e a razão da gente fazer a ceia nesse dia é porque domingo eu não poderei estar, porque eu vou estar pregando na nossa igreja lá da Zona Norte, que completa quantos anos, pastor Pedro? 8 anos. A nossa igreja da Zona Norte completa 8 anos. E talvez você não saiba, mas uma notícia para bater palmas mesmo, é que nós, nesses mais de 20 anos que eu estou aqui, nós organizamos uma igreja a cada 2 anos. Uma igreja a cada 2 anos. E isso é algo de se glorificar o nome do Senhor. Então pode bater palma com vontade. Três dessas igrejas nós demos independência, não é? Mas eu me arrependo até hoje, porque as nossas igrejas que são ligadas à sede, elas experimentam um crescimento digno de apreciação, enquanto as igrejas que eu dei independência quando organizei, elas têm um número de membros menor do que quando a gente organizou. E eu fui numa, não vou dizer o nome aqui, fui pregar recentemente, aquela igreja nós organizamos há 20 anos. E aí o pastor, por isso é que a gente não dá mais independência, são igrejas satélites, ou seja, uma igreja com vários endereços. A nossa igreja é uma igreja com vários endereços. E eu fui pregar nessa igreja que completou. Ô gente, quem está em pé lá atrás, vem para cá, tem lugar aqui. Vocês têm medo do pastor? Por isso que eu chamei os diáconos, os seminários. Vocês têm que aprender a sentar na frente, gente. Porque aí você deixa os últimos lugares para quem vai chegando depois, que as pessoas ficam acanhadas, né? Crente é muito acanhado. Eles são tão cumpridores da palavra que pelo menos nisso eles cumprem, né? A Bíblia diz para não tomar os primeiros lugares, né? Para tomar os últimos, para ser chamado para frente. Então eu já vou chamando, você pode vir para frente, tá? Você já obedeceu a Bíblia sentando lá atrás, agora pode vir para frente. E não põe mais cadeira aí atrás para eles sentarem, não. Tá bom? Mas eu estava dizendo, eu fui pregar em uma igreja que completou 20 anos, nós organizamos aquela igreja com 48 membros. E eu fui pregar, eu vi tão pouca gente, eu perguntei para o pastor, quantos membros está a igreja? Ele falou, 43. 43! Enquanto, pastor Petros, nós organizamos lá 8 anos com quantos membros mais ou menos? Não, quantos membros nós organizamos, nós começamos o trabalho lá? Hein? Umas 10 pessoas, nós temos em torno de quantos? Você está entendendo? É motivo da gente glorificar mesmo o nome do Senhor, não é? Porque a gente faz parte de um grupo, um colegiado, e a gente procura caminhar juntos, não é? Nesse propósito de ganhar almas para Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora, em Hebreus capítulo 11. Quem tem acompanhado, sabe que eu tenho falado sobre fé. E hoje, eu quero dar continuidade à mensagem anterior, cujo tema foi a fé perseverante.
Vou mudar só um pouquinho. Quem tem fé, persiste. Você pode repetir? Quem tem fé, persiste. É isso mesmo que está aí no telão? No telão não, na telinha, né? Telão vai ser no templo novo. Você não sabe como é que está ficando. Pastor Luciano, eu levei o pastor Luciano, que está nos visitando, para ele ver a construção. Levei ele nos banheiros. Aí depois falou comigo assim, vai ter que pagar para vir no banheiro? De tão lindo que ele achou. Eu falei, seria bom, né, botar ali uma caixinha ali, o pessoal, porque hoje você for no banheiro da rodoviária ou qualquer um, você não tem que botar R$1 lá para entrar? Hein? É mais? Eu acho que eu vou botar uma roleta lá nos banheiros. Como quem diz, o povo já fala mal da gente mesmo de levantar recurso na igreja. Se colocar, vai falar. Se não colocar, vai falar do mesmo jeito, então. Então, quem tem fé? Não, foi fraco. Quem tem fé? E é isso que nós temos visto em Hebreus capítulo 11. Porque eu tenho trabalhado esse tema, porque nós somos o povo da fé, mas parece que muitos não têm fé. Ô gente, o que vocês estão fazendo em pé aí atrás? Pode entrar e sentar. Não, eu tenho que pegar no pé assim, senão não aprende. Pode entrar, tem lugar aqui na frente, aqui, pastor em pé lá atrás, não veio para oração. Perde a bênção, não perde? O povo fica achando que eu sou bravo. Não sou bravo não, irmãos. Hebreus 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Porque somos o povo da fé, mas parece que a maioria não entende o que é fé. Não é? Não é fazer uma fezinha. É você crer, mesmo quando você está experimentando lutas, problemas, dificuldades, desafios, porque hoje parece que as pessoas aprenderam o seguinte: você tem fé, Deus vai resolver qualquer problema teu. Tem uma tal de teologia chamada teologia da prosperidade, que não admite uma pessoa crente passar por lutas, problemas, dificuldades, problemas financeiros, doenças. Essa teologia não é bíblica. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter muitas aflições. São muitas as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor não vai impedir você de ser jogado na fornalha quente. Ele vai te tirar de lá. Entenderam? Agora, mesmo que você não veja os seus problemas resolvidos, você tem que continuar caminhando por fé, porque você não sabe quais são os propósitos de Deus. E nós vamos ver isso no texto bíblico. Nós já caminhamos até o versículo 17. Agora veja bem, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, olha como que Deus prova. Quantas vezes Deus nos coloca à prova e nós somos reprovados? Você tem que pensar nisto. Deus nos coloca à prova para ver se somos fiéis a Ele mesmo ou se somos apenas interessados nas bênçãos dEle. Abraão, quando foi colocado à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Era uma prova difícil, diga-se de passagem. Oferecer àquele que tinha sido a resposta de Deus para a sua vida. Ele queria tanto um filho, Deus o havia prometido. Deus o dá e depois Deus diz:
aquilo que eu te dei, eu quero que você agora me devolva. Quero que você me dê de volta. E o texto diz que quando ele foi colocado à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Ele ofereceu o que de melhor ele tinha. Quando nós oferecemos a Deus o que de melhor nós temos, Deus não precisa de nada nosso, a gente tem que colocar isso na cabeça. Mas muitas vezes Ele nos prova, porque Ele quer nos dar muito mais. Ele quer nos dar muito mais. E quando nós não somos aprovados, nós é que perdemos a bênção do Senhor. Quando foi colocado à prova, Ele ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Você imagina um homem com 90 anos, se bem que ter 90 anos naquela época, possivelmente fosse o mesmo que ter 30, 40 anos. Porque eles viviam muito, e alguns teólogos chegam a admitir que eles ainda viviam à sombra do sobrenatural de Deus. Muito mais do que nós nos dias de hoje. Porque se pegarmos desde Adão, nós vamos observar que eles viviam muitos anos e Deus permitia que eles tivessem contato com anjos, Deus permitia que eles tivessem uma vida um tanto quanto mais próxima dele. Por essa razão é que nós não temos mais anjo vindo e falando com você e conversando. Porque com o passar do tempo, o ser humano foi se distanciando de Deus, se distanciando de Deus, se distanciando de Deus, e ele perdeu muito das revelações de Deus. E hoje nós estamos quase que num extremo de distanciamento de Deus. É por isso que se vive muito menos do que eles viviam. 700 anos, 900 anos. E é algo que nos faz pensar, porque se você friamente analisar, você vai ver que esta geração está muito mais distante de Deus do que a geração passada. Faz uma pesquisa, até mesmo de pessoas que você conhece, com mais idade, que talvez já morreram, como elas eram tementes a Deus. Como elas tinham experiências com Deus. Hoje as experiências com Deus são escassas. São escassas. Você mesmo pode se perguntar: qual foi a grande experiência que eu tive com Deus ao longo da minha vida? Experiência mesmo, de ver milagre, de ver pessoas endemoniadas sendo libertas, de ver Deus agindo assim de uma maneira sobrenatural, que te surpreendeu de uma maneira que você ficou sem saber como aquilo aconteceu. Mas isto é possível ainda hoje. Amém. Se fizermos um propósito de nos aproximar mais de Deus do que temos nos aproximado. Tem que se pagar um preço. Deus levou Abraão às últimas consequências. Mas nos dias de hoje, sabe o que pode acontecer? Você faz uma aliança com Deus, você vem, você está com um problema, e daqui a pouco você diz: Deus não me respondeu, vou sair da igreja. Acontece muito. Acontece muito. A pessoa não é capaz de suportar uma prova mínima. Segura aí, meu irmão, vou te responder, mas segura aí, permaneça firme. Abraão nos dá exemplo de persistência. Deus pediu. O
que de mais precioso ele tinha, ele deu. Mesmo, olha bem o que diz o verso 18: embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Por meio de Isaque, mas ele pede para matar Isaque. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar algo para Abraão. E só assim ele podia mostrar. Naquela época, muitos pagãos ofereciam os seus filhos em sacrifício aos seus deuses. Os sacrificavam. Então Abraão conhecia aquela cultura. Aí Deus diz: me dá o teu filho. Ele dá, mas Deus queria provar para ele: eu não sou como os deuses pagãos. Eu não vou permitir que você sacrifique o teu filho. Abraão não sabia que esse era o propósito de Deus, como nós não sabemos. Mas ele obedeceu, porque ele tinha fé em Deus, ele cria absolutamente no poder sobrenatural de Deus. É isto que Deus espera de nós, que creiamos nele incondicionalmente. Como é que é aquela música, Barreto? Se Deus me der, como é que é? Vamos cantar a capela aí, canta aí, puxa aí. Deixa o Barreto puxar. Cantem. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus, pode glorificar o nome dele. Falei para deixar o Barreto puxar, porque tem um desafinado aí que puxa o negócio errado, né? A música é boa, a gente não falei o nome de ninguém, né, gente? O único desafinado que pode se atrever sou eu, né? Amados, essa é a dimensão que a gente tem que ter de Deus. Cantar é fácil, praticar é difícil. Se Deus me der, Ele é Deus. Se não me der, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Só que a gente tem que levar isso às últimas consequências. Persistir. Persistir. Eu vou continuar aqui. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão disse: Deus pediu, eu vou dar. Porque se Deus o matar, eu acredito que Deus vai trazê-lo à vida novamente. Isso é fé. Isso é fé. Quem tem fé não resmunga. Quem tem fé não fica nos cantinhos reclamando. Eu tinha uma igreja lá no estado do Rio, que eu era membro dela quando eu era adolescente, mas eu não me esqueço da história. Tinha uma irmã que encontrava com a outra, só reclamava. Sabe qual é o apelido que deram para aquela irmã? Irmã Dourada. Porque ela chegava, eu estou com uma dourada na barriga,
Estou com uma dourada. Eram muitas dores, né? Eu estou com uma dourada. A irmã dourada lá reclamando. Amado, você pode estar com a doença que for. Você pode estar com a doença que for. Se você tem fé mesmo, você já leva a vida como se você já tivesse sido curado, curada. Você não reclama, você glorifica a Deus. Eu vou glorificar a Deus pela minha cura, porque eu estou com esse problema, mas a minha cura está vindo aí. Eu estou sem dinheiro, mas eu glorifico a Deus porque o dinheiro está vindo aí. Quando ele vai chegar, eu não sei, mas eu sei que Deus é provedor. Eu sei que Deus é curador. Eu sei que Deus é salvador. Deus é a minha resposta. Isto é ser alguém cheio de fé. Alguém cheio de fé só glorifica, só agradece. Abraão ofereceu o filho levando em conta, se Deus o levar, ele vai trazê-lo de volta. Olha a qualidade de fé. Pela fé, verso 20, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Já estava velho, se firmando no seu cajado. Pela fé, olha, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É por isso que você pode estar na pobreza, mas pode colocar a mão sobre a cabeça do teu filho, do teu neto e abençoá-lo na certeza que Deus vai fazê-lo próspero. Você não vai ficar reclamando pela vida que levou. A nossa fé tem que ser incondicional. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Já pensou no significado disso aqui? Ele está lá no Egito. O povo de Israel estava lá. Por 400 anos o povo ficaria escravizado. E José diz, olha aqui, um dia Deus vai se levantar, vai libertar esse povo e vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão levar para a terra que Deus prometeu. Isso é caminhar pela fé, amados. Não é ficar aprisionado às circunstâncias. Há circunstâncias que nos envolvem. Você olha para um lado, olha para o outro, você só vê problemas. Mas você não pode ficar amarrado, preso aos problemas que te cercam. Você tem que viver acima dos problemas. Você tem que enxergar acima daquelas coisas que te cercam com os olhos da fé. Os olhos físicos veem o que está por perto. Os olhos da fé veem o que está distante, mas está vindo para te abençoar. É isso que eu aprendo com esses homens de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Todas as crianças abaixo de 2 anos serão mortas. Mas eles olharam para aquela criança, os pais, disseram, Deus tem um plano para a vida dessa criança. Deus tem um plano para a vida do teu filho, do teu neto. É assim que você tem que olhar. Não importa, eu sempre digo o seguinte, como exemplo, a minha família não tinha nenhuma perspectiva de vida. Era viver no mundo do crime, era viver na pobreza, era viver na miséria. Mas a minha mãe sempre visualizou para nós um futuro promissor.
sempre orou, nos abençoando, a ponto que a gente já marmanjos, velhos, mas quando a gente ia na casa da mamãe, e a gente ia sair, mãe, me abençoa? O Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer. Era toda vez a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Caminhar pela fé é ter sucesso garantido. É ter sucesso garantido na vida. É o que eu vejo nesta palavra do Senhor. Versículo 25. Moisés, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Quantas pessoas abandonam compromisso com a igreja e vão para o mundo e dizem: eu preciso desfrutar. Eu preciso desfrutar. Vocês viram essa semana a morte da Preta Gil, não viram? Segundo os noticiários, ela desfrutou a vida dela. Desfrutou a vida dela. Quantas pessoas têm seguido o mesmo caminho? Querem desfrutar os prazeres desta vida. Agora, o que é 50 anos em comparação à eternidade? Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Não vale a pena. Não vale a pena você abandonar a tua carreira cristã, esfriar por maiores problemas que você tenha tido. Porque problemas nós temos, nós somos seres humanos, uns têm problemas com os outros. Se numa família, que é uma família pequena, é cheia de problemas, um irmão com outro, filhos com pais, e vai por aí afora, na igreja não vai ser diferente. Você vai ficar decepcionado com o pastor, com o irmão da igreja, etc. Não é motivo porque você não segue homens e mulheres, você segue a Jesus Cristo. Ele não te decepciona, pelo contrário, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E é isso que eu vejo nesta palavra do Senhor. Por amor de Cristo, olha o verso 26. Por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele contemplava. É por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você já está fundamentado pela fé nas promessas de Deus. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E olha que o Egito era a maior potência do mundo, hein? Não era qualquer coisinha, não. Mas ele abriu mão, porque ele esperava e já contemplava a recompensa que ele teria. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. O rei era um semideus, que mandava matar, que tinha poderes absolutos sobre a vida das pessoas. Não temeu a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meus amados, tudo isso pela fé. Você não tem que temer. Pessoas temerosas são pessoas sem fé. A fé te desafia a se lançar há coisas que você talvez não faria por si só, mas pela fé você faz.
e principalmente no tocante à obra do Senhor. Nossa caminhada é uma caminhada de fé. Abraão, Moisés, tantos outros que estão aqui, eles não tiveram a resposta de Deus naquele momento. Alguns nem experimentaram, porque Moisés nem na terra prometida entrou. Viu de longe. Mas ele via a resposta de Deus para o seu povo. Você talvez passa por problemas na família, famílias desajustadas. Você passa problemas financeiros, mas o futuro da tua prole vai depender da tua confiança em Deus hoje. Os mártires do passado derramaram seus sangues para que nós hoje pudéssemos desfrutar da bênção da salvação. Isto significa que às vezes alguns vão pagar o preço para que os seus possam desfrutar depois. Mas se você perder a confiança em Deus, tudo vai por terra. Tudo vai por terra. Eu quero encerrar a reflexão de hoje por esse versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé. Deus falou com Moisés. Aí eu pergunto para você, ainda que hoje, como eu disse há pouco, estejamos tão distantes de Deus, mas eu pergunto para você, Deus ainda fala conosco ou não? Deus continua falando, Ele está falando com você agora. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo é Deus dentro de você. E você tem que tomar posse disso pela fé. Você não precisa sentir nada, mas você tem que crer. Você tem que se apoderar disso. O Espírito Santo de Deus está em mim. Deus continua falando comigo, me impulsionando na direção que Ele quer. Porque é isso que a gente pode ver aqui. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Por que o texto está dizendo que foi pela fé que ele celebrou a Páscoa? O povo já tinha saído do Egito. Mas o que está escrito aqui já era um antítipo do Cordeiro de Deus que seria colocado naquela cruz, morto, para purificar o pecado de todos nós. Por isso que o texto diz, pela fé ele celebrou a Páscoa. Não foi só a libertação do povo do cativeiro no Egito. Pela fé, diz o texto, ele acreditou na aspersão do sangue, porque aquele sangue colocado nos umbrais das portas, ele acreditou, onde tiver o sangue, não vai morrer o primogênito da casa, mas aquele sangue de cordeiro não era apenas para livrá-los da morte do primogênito, mas ele via o sangue do cordeiro sendo derramado na cruz. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, diz João, nos purifica de todo o pecado. Pela fé. Pela fé. Quantos anos atrás? Milhares. Mas ele fez porque Deus mostrou para ele e ele acreditou. A Bíblia nos fala que nós vamos banquetear com o Senhor, que nós estaremos diante dele. Você vai ter dúvida disso? Você vai ficar
pensando que não é bem assim. Pela fé a gente tem que se apoderar das promessas de Deus. E se você, de fato, for um homem de fé, uma mulher de fé, você vai ser mais intenso na obra do Senhor. Porque muito das nossas atitudes demonstra se a gente é homem de fé ou mulher de fé. Porque se a gente acredita mesmo, todos esses homens aqui, eles foram homens que se dedicaram integralmente à obra do Senhor. Eles acreditavam na promessa da cidade que estava por vir, que não era nem a Jerusalém que Deus ia dar para eles depois, não. A cidade que nós também esperamos. A cidade que vem de Deus. Que você possa sair daqui com esse desejo de ser mais intenso na obra do Senhor, mais intenso. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele fecha o capítulo 8 de Romanos. Portanto, meus amados irmãos, portanto, ou seja, por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que não há mais nenhuma condenação para vocês, que Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Portanto, meus amados irmãos, por tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você sabe que o teu trabalho não é vão, você não vai ser meia boca, você não vai fazer mais ou menos, você vai ser intenso na certeza de que a tua recompensa será grande. Amém, amados? Glorifica o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos honrar o nome do Senhor com nossos dízimos e ofertas. E isso também é uma demonstração de que você acredita, que você tem fé. Porque a maioria de nós passa por dificuldades financeiras. Mas a gente tem que acreditar, Deus vai abrir porta para mim. Deus tem o melhor ainda para mim. E aí você se entrega de corpo e alma a esta obra. Então, nesse momento, você vai pegar o seu envelope. Se você quiser um envelope para contribuir, levanta a tua mão. Se você tem o Pix aí na cadeira aí, você pode fazer o Pix, né, no telão também. E se você quiser contribuir usando o cartão magnético, é só você levantar a mão que alguém vai chegar entre você. Nós temos muitos desafios. Irmãos, eu espero chegar ainda num tempo que não precisa ter esse momento de dízimo, não. No novo templo, nós vamos colocar umas maquininhas lá atrás. Eu queria que a gente criasse a cultura de que o culto não é um momento de dízimo. Todo culto é momento de ofertar e de entregar os dízimos. Essa cultura, para mim, é uma cultura ultrapassada. Ter só um momento. Não, você chegou ali, pôs o seu cartão. Eu fiquei impressionado nos Estados Unidos. Quando eu e o Barreto estivemos lá, a gente não viu o momento de dízimo. Lembra disso? A gente não viu o momento de dízimo. Aí eu perguntei, mas não tem momento de dízimo? Não, aqui não tem momento de dízimo, aqui tem cultura de dízimo. Todo mundo chega e entrega, todo mundo, não tem cultura de ofertar. Não tem crente que não oferta. Não tem crente que não oferta. Não tem momento de dízimos, tem cultura. Cultura. Eu queria que a gente chegasse a esse ponto. Cultura. Todo mundo que vem com aquele desejo de adorar, e o primeiro ato de adoração é entregar sua oferta, entregar seu dízimo para missões, para obra social, para construção, para manutenção da obra do Senhor.
Eu fiquei impressionado com isso. Entendeu? Sobra dinheiro nas igrejas. Por isso eles mandam missionários para o mundo todo. Para o mundo todo. E o desejo do meu coração, que a cada momento a gente vai abrindo mais uma igreja, e mais uma igreja, e mais uma igreja. Agora, cada igreja que abre é uma despesa nova, né? É uma despesa nova. E quem sustenta é o povo que Deus salvou. É o